Atenção, atenção, Cereto News chegando para falar de reforços do Corinthians. O Corinthians em busca de reforços e o Corinthians praticamente já acertou a contratação do Christian Barletta, do São Bernardo, e está de olho no volante Richard Rios, do Guarani colombiano, mas tem concorrência. O Internacional também quer esse jogador. E o Bruno Mendes vai renovar ou não vai renovar? E o Balbuena vai renovar ou não vai renovar? E o Luan, como é que tá a história do Luan? E o Robert Renan fez homenagem ao time do Corinthians. Eu conto tudo para você. Detalhes do Timão, noticiário mais completo do Corinthians aqui no Cereto News. Roda a vinheta, produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Cereto, faça a sua inscrição no canal do Cereto, muita gente nova chegando, e deixe o seu like, tá? O seu joinha, deixe o seu like, e ative o sininho, deixe o seu like, é muito importante. Eu vou logo pro noticiário, tá? Eu vou logo pro noticiário para parar de enrolar, para ir direto pro noticiário, que é o que você quer saber sobre reforços do Corinthians. O Christian Barletta, jogador do São Bernardo que o Corinthians está contratando, o Richard Rios, colombiano, que o Corinthians também tem interesse, jogador que está no Guarani, mas tem a concorrência do Internacional por esse jogador. Mas antes eu quero falar rapidamente dos dois patrocinadores, que são importantíssimos. Se você quer um dinheiro rápido lá no FGTS, vai na Mais Ágil, antecipe o teu FGTS agora mesmo, conversando com o pessoal da Mais Ágil, tá bom? É só entrar no QR Code e conversar lá. Falei com o Carlos Cereto e eles antecipam o FGTS agora mesmo em menos de 24 horas. E o Aposta Ganha, patrocinador oficial do canal do Cereto, o Aposta Ganha, aposte com moderação. Tem jogão Liverpool e Real Madrid nessa terça-feira de carnaval. Quem é que vence esse jogo? Liga dos Campeões da Europa, você aposta e já ganha R$5 no Aposta Ganha. Aposte com moderação. Bom, o Corinthians já tem praticamente tudo acertado com o Christian Barletta, como eu informei mais cedo, como eu informei em outro vídeo, jogador do São Bernardo, jogador que começou a carreira no Joinville, foi emprestado para o Chapecoense, foi emprestado também para o Bahia, jogador que tem 22 anos, é jogador que joga com a camisa 11 do São Bernardo. Se você prestar atenção nele, agora o São Bernardo está fazendo uma boa campanha no Campeonato Paulista, vai jogar, venceu o Corinthians, inclusive, vai jogar contra o Palmeiras na fase do mata-mata, na fase de quartas de final, e você terá oportunidade de prestar atenção no Christian Barletta. A direção do Corinthians já admitiu que tem interesse sim no jogador, o jogador já está praticamente acertado com o Corinthians, até porque ele é empresariado pelo Fernando Garcia, que é parceiro do Corinthians, mas o Corinthians só vai anunciar no fim do Campeonato Paulista. Outros times tiveram interesse no jogador, como o Santos, também como o Red Bull Bragantino, mas o Corinthians foi mais rápido, o Corinthians venceu a concorrência e, portanto, o Corinthians vai trazer o Christian Barletta, jogador camisa 11, e o Corinthians agora, depois de tentativas frustradas, né? O Corinthians tentou a contratação do Felipe Coutinho, não deu certo. Tentou a contratação do Matheus Pereira, não deu certo. Contratações caras, o Corinthians tentou trazer jogadores da Europa e não conseguiu. Tentou a contratação do Michael, lá na Arábia Saudita, também não deu certo. Então o Corinthians mudou o perfil agora das contratações. Está buscando jogadores mais baratos e jogadores que estão em times pequenos, né? Está observando os times pequenos para trazer jogadores mais baratos. Então, Christian Barletta é a primeira contratação do Corinthians, na posição que é considerada carente, porque ele é meia atacante, meia ofensivo, camisa 11, pode jogar ali na direita, pode jogar mais ou menos na posição do Adson. É outro jogador que o Corinthians está de olho, mas esse tem concorrência, é o Richard Rios, que é jogador colombiano, é volante colombiano. Por que o Corinthians tem interesse nesse jogador? O Corinthians vai perder o Duqueiroz vai embora no meio do ano para o Zenit, e o Cantillo provavelmente vai ser negociado. Tá? O Cantillo não deve ficar no time do Corinthians. Então o Corinthians quer um jogador para recomposição
do elenco e quer um jogador também para apostar no futuro. Você vê, é mais um jogador de 22 anos. Você vê que o Richard Rios aí tá com a camisa do Flamengo. Ele jogou nas categorias de base do Flamengo, jogou no time sub-20 do Flamengo, teve uma passagem pelo futebol mexicano antes de ser contratado pelo Guarani. O contrato dele com o Guarani termina no final do ano. E ele pode agora, no meio do ano, assinar contrato com qualquer outra equipe do futebol brasileiro. Acontece que o Internacional está de olho nele, né? E o Internacional já teria feito uma proposta ao Guarani. O Corinthians tem bom relacionamento com o Guarani, tanto é que recentemente o Corinthians contratou o Matheus Bidu, lateral esquerdo reserva do Corinthians, né, reserva do Fábio Santos, que veio do Guarani e disputou a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Cruzeiro. O Corinthians aposta nesse bom relacionamento para conseguir a negociação, mas o Internacional já foi em cima e o Internacional está concorrendo com o Corinthians. O Internacional que também está concorrendo com o Corinthians na tentativa de contratação do Bruno Mendes, né? O Internacional está de olho no Bruno Mendes, o Flamengo está de olho no Bruno Mendes, o contrato do Bruno Mendes com o Corinthians termina no final do ano. O Roberto de Andrade deu uma entrevista, Roberto de Andrade, diretor de futebol do Corinthians, ex-presidente do clube, dizendo que já conversou com os empresários do Bruno Mendes e agendou uma reunião com os empresários para o mês de março. Os empresários são uruguaios. O Bruno Mendes é uruguaio, os empresários são uruguaios. Não vai ser fácil essa renovação de contrato, mas de qualquer maneira já está agendada uma conversa para o mês de março, para tentativa de renovação de contrato do Bruno Mendes. Outro jogador que o Corinthians está tentando renovar o contrato é do Balbuena, o zagueiro paraguaio Balbuena. Está tentando o Bruno Mendes, que é uruguaio, e está tentando a renovação de contrato com o paraguaio Balbuena. Só que o Balbuena, nesse caso, é mais difícil. Ele pertence ao Dínamo de Moscou, está emprestado até o meio do ano. E o Corinthians teria que prorrogar, renovar o empréstimo do jogador por mais uma temporada. Não se sabe se isso vai acontecer, mas a questão é mais difícil. Sobretudo porque o Balbuena está perdendo espaço no Corinthians, né? A zaga hoje é Bruno Mendes e Gil. É a dupla de zagueiros titulares do Corinthians. Mas o Balbuena é sempre muito experiente, né? Ele é experiente, tem história no clube e vai ser importante para o Corinthians para a disputa da Libertadores. De qualquer maneira, essa negociação do Balbuena é considerada mais difícil. Por isso, o Corinthians também está no mercado na tentativa da contratação de mais um zagueiro. Está de olho na contratação de mais um zagueiro. Por falar em reforços, aliás, é o seguinte, né? O Corinthians está tentando também limpar a folha de pagamento, né? Ele está tentando enxugar a folha de pagamento para trazer esses reforços. Olha só, dia 19, ontem, hoje é dia 20 de fevereiro, ontem, 19 de fevereiro, completou exatamente um ano que o Luan não joga pelo Corinthians. O último jogo do Luan com a camisa do Corinthians foi no dia 19 de fevereiro do ano passado, quando ele jogou contra o Botafogo. 19 de fevereiro de 2022, quando ele jogou contra o Botafogo pelo Campeonato Paulista. De lá para cá, o Luan não entrou mais em campo com a camisa do Corinthians. E ele tá no come e dorme, tá no come e bebe, no come e dorme, tá com sombra e água fresca e ganhando 800 mil reais por mês. E acontece que a direção do Corinthians está brava com o Luan. Por quê? Porque a direção do Corinthians está tentando uma rescisão de contrato com o Luan. Uma rescisão de contrato amigável com o Luan, justamente para pegar esse salário que o Luan está ganhando e para tentar pagar. Você imagina só, com esse salário, 800 mil por mês, o Corinthians pode contratar de 2 a 3 jogadores, ganhando, volta para mim aqui, de 800 mil, volta para mim que eu tô bravo, né? Eu tô bravo, eu fico bravo com essa situação. Tira o Luan da tela. Né? 800 mil por mês. 800 mil por mês. Você já imaginou, você, meu amigo, ganhando 800 pila por mês para não jogar nada, para ficar só no come e bebe? Com 800... Tudo bem que a culpa é da direção que contratou o Luan ganhando essa fortuna. Né? Sem contar o que gastou para contratar o Luan lá atrás. Né? Mais de 25 milhões de reais, se não me falha a memória. Mas acontece o seguinte, com o salário dele, você pode contratar 4 jogadores ganhando 200 mil reais por mês. Ou então, se é jogador top,
2 jogadores ganhando 400 mil reais por mês, ou um grande jogador ganhando 800 pau, né? Um grande jogador ganhando 800 mil reais por mês. 800 mil reais é salário de jogador top, de jogador de seleção brasileira, não é salário para o Luan. Só que tá difícil, agora a direção do Corinthians fez a bobagem de contratar o Luan, ele tem contrato até o final do ano, e é claro que ele não quer rescindir um contrato, e não apareceu nenhum time querendo contratá-lo. O Corinthians emprestou ele para o Santos no ano passado, o Santos devolveu ele para o Corinthians, e não tem nenhum time agora que quer contratá-lo para pagar sequer metade do salário. Bom, olha só que bacana essa notícia. Bacana, triste por um lado, bacana por outro, né? Triste porque o Corinthians negociou o Robert Renan com o Zenit da Rússia, e o Robert Renan hoje seria titular do time do Corinthians, né? Bruno Mendes e Robert Renan seria uma bela dupla de zagueiros. Mas o Robert Renan, na apresentação dele no Zenit, ele escolheu a camisa 77 e disse que escolheu essa camisa para fazer uma homenagem ao Corinthians. Mostra aí a camisa, olha só, que bacana. Tá escrito Robert, né, em russo, e ele escolheu a camisa 77, porque foi o ano 77 que o Corinthians venceu o título paulista sobre a Ponte Preta e quebrou um jejum de 23 anos sem títulos. É um título considerado um dos principais títulos da história do Corinthians. É bacana que mesmo jogando lá na Rússia, o Robert Renan não esqueceu da história corintiana e faz com isso uma homenagem à equipe corintiana, ao clube, ao Corinthians, né? Jogador do terrão. Também é curioso que nesse momento, lá no Zenit da Rússia, os 3 jogadores que foram revelados pelo Corinthians, 3 jogadores do terrão, estão jogando no Zenit da Rússia nesse momento. O Robert Renan, o Claudinho e também o Malcom, né? 3 jogadores revelados nas categorias de base. Ó, o Claudinho aí, Claudinho revelado no Corinthians, pouquíssimo aproveitado no Corinthians e negociado, né? E o Malcom, revelado no Corinthians, o Malcom foi campeão brasileiro em 2015 e depois negociado, né? Qualquer desses jogadores no Corinthians cairia feito uma luva, né? Imaginou o Malcom com a camisa do Corinthians de novo, o Claudinho com a camisa do Corinthians, o próprio Robert Renan, que foi embora agora, mas o Robert Renan foi envolvido na negociação do Yuri Alberto. Yuri Alberto, que por sinal não tá fazendo gols, hein? Tá na hora do Yuri Alberto começar a fazer gol de novo. E o Corinthians entregou todo mundo de bandeja. Botou o Robert Renan na parada, do Queiroz, o Pedrinho com preferência de compra para conseguir a contratação do Yuri Alberto. E o Yuri Alberto não tá fazendo mais gols com a camisa do Corinthians. Ô Yuri Alberto, presta atenção, muito cuidado. Tem que acordar, meu filho. Faz gol logo, tem que fazer gol. Centroavante. Centroavante tem que meter gol. Centroavante tem que botar a bola para a rede. Faz que nem tá fazendo o Roger Guedes. O Roger Guedes, em 10 jogos com a camisa do Corinthians, já fez 7 gols no Campeonato Paulista, né? É o artilheiro do Campeonato Paulista. Em 10 jogos, 7 gols, o Roger Guedes está arrebentando. Perdão. Deixe o seu comentário aqui no canal do Cereto, eu leio todos os comentários, hein? Faça o seu comentário. Por exemplo, o Manuel Souza, Fernando Lázaro é muito bom, sabe o que faz, tem muito bom senso. Não faz sentido entrar na empolgação da torcida e colocar os moleques para jogar. Primeiro precisa recuperar o investimento do Maicon, do Paulinho e do Fausto. Quanto tempo o Abel Ferreira demorou para colocar o Hendrick? A resposta está aí. Tudo tem o momento certo, sem afobação. Obrigado, Manuel Souza. O próximo comentário aqui no canal do Cereto é do Aguinaldo. Cereto, respondendo à sua preocupação, a solução é caseira. Para o lugar do Renato Augusto, Biro ou Barleta, se vier mesmo. Para o lugar do Roger Guedes, o Pedro. Agora me preocupa quem vai substituir o Yuri Alberto, porque o Júnior Moraes não tem condições, é verdade. O Júnior Moraes não tem condições. É por isso que o Corinthians precisa de contratações, de reforços. O Natalício Teixeira. Concordo com você, Cereto. Você busca medalhão velho, não joga nada, se machuca e ainda ganha milhões. O Timão precisa de bons olheiros, tem muitos jogadores bons e desconhecidos. O próximo comentário, quem é que participa conosco? O Carlos Anésio. Time ganha uma em casa de 3 e acham que o treinador achou o time. Perde uma, pronto. Já criticam o cara. É cedo ainda para se exaltarem. Sabemos como é em casa e como é fora. Muito bem. O Carlos Anésio está pedindo pés no chão. Carlos Holanda. Corinthians tem que ir atrás urgente para um substituto do Renato Augusto. Não teremos esse excelente jogador
por muito tempo, idade já ficando avançada. E hoje existe um Corinthians com o Renato e um Corinthians sem o Renato. São jogos completamente diferentes. Então, segundo o meu xará, o Carlos, existe uma Renato Augusto dependência. O Renato Augusto tá jogando realmente muita bola, mas o Roger Guedes também joga muita bola, né? Os dois principais jogadores do Corinthians até agora, tá faltando só o Yuri Alberto desencantar, né? O Yuri Alberto precisa desencantar, porque o Yuri Alberto, se começar a fazer gols, Yuri Alberto fazendo gols, o Roger Guedes jogando o que tá jogando e o Renato Augusto jogando o que tá jogando, o Corinthians tem todas as chances de brigar pelo título paulista e por todos os títulos que vier a disputar este ano. Mas precisa sim de reforços. Importante contratar os reforços. E sobre o Biro, só uma última informação, o Guilherme Biro, ele está renovando o contrato, por isso ele não foi relacionado, mas ele deve renovar o contrato. A informação é que a renovação de contrato já está bem adiantada, o contrato dele termina em novembro e o Corinthians quer renovar o contrato antes de aproveitar o jogador. No jogo contra o Mirassol, o Pedrinho e o Giovani foram relacionados, não foram aproveitados, mas foram relacionados, e no jogo, e provavelmente para o próximo jogo, se tudo der certo no jogo contra o Santos, o Biro já deve ser relacionado se ele renovar antes o contrato. Muito obrigado pelo carinho da audiência, faça a inscrição aqui no canal do Cereto, tem muita gente nova chegando aqui no canal do Cereto, é de graça, você não paga nada, faça a inscrição, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like, é muito importante, apenas um clique para você, mas deixe o seu joinha aí, like, sem moderação, faça o seu comentário, eu leio todos os comentários e me segue nas redes sociais. Se você é do clube de membros do canal e seja do clube de membros do canal também, você tem o direito de participar do meu grupo de WhatsApp. Se você é do clube de membros do canal do Cereto, tá? Seja do clube de membros do canal também. E aí você me manda no Instagram, manda uma mensagem lá no DM do Instagram que eu incluo você aqui no Clube de Membros, tá bom? É isso aí, rapaziada. E agora você sabe, acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau.